Olha, estava aqui precisamente a escrever aquilo que o presidente do Futebol Clube do Porto disse sobre este Porto Benfica, precisamente. Estava ele a dizer, ou disse, que era Era um o jogo jogo, do título. o Não, jogo, o o jogo, jogo da o época. jogo da época. Pá, que ele tivesse dito que é um jogo importante, é sim senhor, para as classificações, ok. Agora o jogo da época não vejo porquê, porque o Futebol Clube do Porto está a 9 pontos do primeiro lugar, não é? Claro. Porto e Benfica estão com 65 pontos. Porto e Braga, curiosamente, empatados também no terceiro e quarto lugar com os mesmos pontos, 56. E não vejo onde é que isto seja o jogo da época, muito sinceramente. Até porque o Futebol Clube do Porto não está habituado a fazer jogos da época tentando alcançar um terceiro lugar e estando Claro. em contenda precisamente com o Sporting de Braga na tal questão do quarto lugar e irmanados. Portanto, é um jogo importante, é sim senhor, e como são todos os jogos no Estádio Dragão e principalmente contra o opositor, contra o Benfica. Agora, este jogo não vai dar ou não vai transmitir absolutamente nada ao Futebol Clube do Porto, porque a distância já é grande. Agora, se perde o jogo, obviamente que as coisas ainda ficam piores do que o que estão Uhum. e elas já não estão nada famosas com a época que o Porto está a fazer. E tem conquistado recordes negativos atrás de recordes negativos. Com o número de pontos perdidos, com o número de jogos perdidos consecutivos. Já há não sei quantos anos que o Futebol Clube do Porto não tinha esta classificação e é verdade. E se perder, as coisas ficam complicadas também. Mas, curiosamente, e isto também para vocês pegarem nisso, esta semana, ou este fim de semana, temos precisamente jogos entre os 6 primeiros É classificados. verdade. Porto e Benfica, portanto, vão disputar o jogo no domingo. O Braga e o Sporting jogam na segunda-feira. Portanto, um dos primeiros contra um dos terceiros quartos, e depois temos um jogo da Liga Europa, se quiserem, ou Liga Conferência, conforme lhe quiserem chamar, que é o Vitória de Guimarães Santa Clara também, que são precisamente o quinto e sexto classificado, com o Santa Clara a ter alguma vantagem sobre o Vitória, Vitória. porque tem 46 pontos e o Vitória 42. Ou seja, temos aqui uma semana repleta, sábado, domingo e segunda-feira, repleta de jogos precisamente entre os seis primeiros classificados. Uh, Aquilo que tu disseste inicialmente sobre o presidente, ele explicou porque é que disse que era o jogo da época, não? Não, 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 ainda não li explicação nenhuma disso, é evidente. Às vezes a explicação é sempre importante para sabermos em que contexto é que as pessoas dizem as coisas. Bom, mas relativamente à jornada, temos realmente três bons jogos, principalmente o Porto Benfica. O Porto Benfica é sempre aquele clássico que todos querem ganhar, independentemente da classificação. É sempre um jogo para ganhar. Já quando o Porto não ganhava muitos campeonatos ao meu tempo, nós às vezes não éramos favoritos, íamos ganhar à Luz, várias vezes já fizemos isso. O momento das equipas parece-me idêntico, nem o Benfica nem o Porto estão em fase de grande inspiração, a fazerem grandes exibições. O Porto tem realmente em casa, com o seu público, a possibilidade de fazer uma boa exibição e ganhar este jogo, que era importante para a sua confiança e pelo menos para que este final de campeonato fosse um bocadinho mais airoso e pressupor que a próxima época possa ser melhor que esta. Alguém me entrevistou e falou sobre o Porto ser neste momento a melhor defesa. É verdade, o Benfica sofreu 2 golos e o Porto neste momento é a melhor defesa do campeonato. E porquê? Já porque os outros sofreram mais golos, mas também porque acho que a inclusão do Marcano nestes últimos jogos acho que melhorou de certo modo a forma como a equipa joga, como a defesa se comporta. E tendo um jogador experiente, bom jogador, a ajudar os jogadores mais jovens que têm atuado nesta equipa, acho que é uma ajuda importante para estes jovens jogadores que
já jogam há algum tempo no Porto, mas não deixam de ser jovens e com muita possibilidade, com muita margem De progressão ou desenvolvimento, Exatamente. se for. Eu, em relação às palavras do Presidente, eu interpreto que ele, ao querer dizer que, que será o jogo da época, no fundo, olhando um pouco àquilo que o Futebol Clube do Porto ainda pode alcançar. É claro que um clássico como um Porto-Benfica é sempre apetitoso para quem assiste e até para o próprio atleta, que é um confronto que todos querem ganhar. E eu acredito na vitória do Futebol Clube do Porto, claro. Estou de acordo com o Eduardo Luiz. Nem um nem outro, neste momento, estão a passar uma fase fantástica. O Benfica tem ganho os jogos com alguma dificuldade e com um futebol não muito atrativo. O Futebol Clube do Porto, no fundo, também está numa situação igual. E aquilo que eu interpreto é que o Futebol Clube do Porto precisa de vencer este jogo, na esperança de, pelo menos, que os objetivos do Porto este ano passam claramente para o apuramento, pelo menos para a Liga Europa. O que quer dizer que acaba por ser o jogo da época para o Futebol Clube do Porto e não o jogo da época para o campeonato em si. Porque se calhar o jogo da época vai ser futuramente, se calhar no Benfica Sporting, não sei, penso eu. Quanto ao confronto destes 3 jogos que irão se realizar este fim de semana, realmente são jogos que vale a pena serem seguidos. Em primeiro lugar, porque o Guimarães quer se afirmar a nível nacional, também quer se aproximar dos lugares cimeiros com o intuito de se tornar novamente no caminho de ser um clube grande, porque o Guimarães é um clube grande. O Santa Clara é um outsider que não tem nada a perder e está a fazer uma excelente época, olhando à dimensão do clube que tem. Já o Futebol Clube do Porto Benfica, eu acredito, como disse anteriormente, que a vitória irá sorrir ao Futebol Clube do Porto, também acreditando que o fator casa irá fazer um pouco a diferença. E em relação ao Sporting de Braga, vai ser um teste para o Sporting se realmente a recuperação dele está-se a afirmar, porque o Sporting tem vindo a melhorar a nível de sequência de resultados, mas ainda não teve um teste a sério para vermos se realmente já está no patamar que estava anteriormente, na altura que o Ruben Amorim saiu. E vai ser um teste. E o Braga, vamos ver o comportamento do próprio Braga, porque o Braga também vem numa sequência de jogos onde os resultados têm-se feito sentir. Fez uma recuperação excelente, porque não nos podemos esquecer que o Braga, houve uma altura que já ia a cerca de 14, 15 pontos do primeiro classificado, e foi quando o Sporting e o Benfica começaram a perder bastantes pontos, e o Braga manteve-se sempre na rota das vitórias, ganhando os jogos com maior ou menor dificuldade, mas conseguiu os 3 pontos e conseguiu-se aproximar dos lugares cimeiros e colar-se precisamente ao Futebol Clube do Porto na disputa do terceiro lugar. Vai ser um fim de semana de emoções e depois cá estaremos com certeza para ver o resultado desses mesmos jogos. E para ver se os nossos pensamentos vão bater certo se as nossas previsões vão bater certo com os resultados que irão acontecer, claro. Eu sobre os 3 jogos, enfim, Braga Sporting, Guimarães Santa Clara, são jogos que para o campeonato e para o escalonamento irão dar alguma clarificação ou não em relação à classificação. De qualquer das maneiras, o importante para mim, para nós, obviamente, é o Futebol Clube do Porto Benfica. Primeiro, não entendo que seja nunca o jogo da época para o Futebol Clube do Porto, porque nunca vi, nem vejo o Futebol Clube do Porto a chamar jogo da época a um Porto Benfica quando ele não decide absolutamente nada para aquilo que o Porto quer, não é? Ou seja, o Futebol Clube do Porto está habituado a vencer, está habituado a lutar pelos lugares cimeiros e por títulos, e neste momento estar a chamar jogo da época a um jogo que poderá definir
quanto muito um terceiro ou quarto lugar, porque está em competição o Futebol Clube do Porto com o Braga, empatados, e já está a 9 pontos. Conforme disse, se o Porto perder este jogo ou empatar, o fosso ainda é maior, e a partir daí tudo mal para o Futebol Clube do Porto. E tudo mal, juntando também aquilo que também já fomos aduzindo aqui há alguns dias, que é a questão monetária, que não podemos nunca afastar disto. Ou seja, se o Futebol Clube do Porto não tiver sucesso desportivo, vai cavar ainda mais o fosso que tem a nível de situação financeira, porque não entrando, não ganhando, não entrando ou não indo para a Liga dos Campeões, que é o que verdadeiramente dá o dinheiro, a partir daí, ainda esta semana, tivemos, precisamente ontem, saiu a notícia e a informação da própria UEFA que o Futebol Clube do Porto foi a equipa que mais dinheiro ganhou nas competições europeias, precisamente no ano passado, em relação aos três grandes. 65 milhões foi o que o Porto fez, por ter ido até onde foi na Liga dos Campeões, e obviamente que isso conta, quer dizer... E o Porto tem que estar nessas condições sempre, de estar a disputar por esses lugares e por esses títulos. Depois, apenas e só, dizendo aqui ao Eduardo, exatamente, concordo com aquilo que ele disse, e isso é do pelouro dele, é da área dele, é defesa central, que era onde ele também manobrava e bem, por isso tudo bem na questão do Marcano, que é um jogador com idade também, e por isso é que eu também muitas das vezes também não entendo porque é que o Pepe não continuou, porque o Pepe, apesar de tudo, e sempre um jogador que se cuida e bem, como ainda agora se vê, que até já faz provas de ciclismo, ou pelo menos já compete junto com esse grande ciclista português, que é o Rui Costa, portanto já o acompanha, portanto está em condições físicas soberbas para poder ainda, ou para poder continuar, e eram dois baluartes, precisamente, e dois excelentes jogadores, se o Marcano está a ser... O Marcano veio com uma lesão gravíssima. Exatamente. Portanto, ainda bem que assim é, mas também deixa-me só acrescentar, e já falámos nisso entre nós, obviamente, que aí tenho que dar a mão à palmatória e dizer que de facto foi uma excelente invenção, isto entre aspas, do Martin Anselmi, a colocação, quando ele gosta, e gosta dos três centrais, como sempre gostou e sempre disse que iria ter e não abdicou, a entrada do Eustáquio para essa posição de central, precisamente no meio dos três, ou seja, sendo ele o jogador que faz jogar até pela própria capacidade que ele tem de médio, que é um médio de construção, ali também creio que veio trazer muita clarividência, muita capacidade ao Futebol Clube do Porto para sair a construir com o Eustáquio como terceiro homem, precisamente ali no meio. E consistência defensiva também. Também, é evidente, mas isso... Isso é importante. Exatamente. A outra questão é que, ali em relação ao Zé, quando ele diz que o Benfica vai ganhando com dificuldade, eu se calhar iria precisamente para a palavra oposta, iria dizer que o Benfica tem ganho com grande facilidade pelas ajudas arbitrais que vai tendo. Exatamente, caminho, não, mas vai tendo, e é preciso falar mas nisso, é obviamente, porque não podemos fugir disso, Claro. porque isso é importante no final do deve e do haver, precisamente das contas que se fazem sobre quem é campeão, quem não é campeão, quem ganha o lugar europeu, quem não ganha o lugar europeu, e aquilo que nós temos assistido jogo após jogo é precisamente isso. E já agora, permite-me também que neste jogo do Porto Benfica, o árbitro foi escolhido, é o árbitro neste momento, segundo dizem, mais conceituado, precisamente. O que é que vocês têm a dizer precisamente sobre a escolha? As escolhas, nós estamos a passar uma fase no Campeonato Nacional que é mais importante a escolha do VAR do que a escolha do árbitro em campo. Porque eu vejo que o VAR acaba por influenciar mais o resultado do que propriamente o árbitro que apita. Porque eu vi, e falaste bem, eu não quis tocar há bocado nesse assunto, mas falaste bem que o Benfica tem ganho com maior ou menor dificuldade, vai ganhando os seus jogos, mas também tem tido ajudas externas. Porque eu fazendo contas por alto, vamos supor que o Futebol Clube do Porto ganha no domingo ao Benfica. Se não fosse resultados anteriores em que o Benfica foi beneficiado pelas arbitragens, se calhar o Futebol Clube do Porto iria lutar por um lugar na Liga dos Campeões. Coisa que não, mesmo ganhando, não lhe dá muita margem e essa possibilidade de poder lutar por esse lugar. Agora, a questão do árbitro, eu já entrei naquele registro de que o árbitro que vai apitar o jogo não é importante. É mais importante o VAR
do que propriamente o árbitro em si, porque, no fundo, as grandes decisões é na cidade de futebol que se vai decidir e não no campo. O árbitro pode tomar a atitude de decidir e ser acompanhado pelo VAR e achar que a decisão é correta e não interferir, mas também notamos que muitas das vezes o árbitro, muitas das vezes, não toma a decisão no momento à espera do apoio da cidade do futebol e esse apoio não esse vem. apoio não vem. Às vezes até é contrário, não é? Então, Precisamente. Em relação a isso, ao VAR e aos árbitros, aquilo que mais me custa ver é a falta de coerência nas decisões Completamente. de árbitros e VAR, porque neste jogo que o Benfica fez agora na quarta-feira, Exato. segundo se consta, o primeiro gol é fora de jogo e dizem, eu não tenho a certeza que não vi bem, se eram 43, se era para a frente ou para trás. E há um penalti também a favor do Benfica, que Sim, uma falta sobre o António Silva. Uma pisadela no pé. São estas coisinhas pequeninas, umas marcam, outras vezes não. O VAR interfere, outras vezes não. E muitas vezes há situações para um lado e para o outro, para o Porto, para o Benfica, para o Sporting. Essas coisas das arbitragens, eu digo sempre, no final todos são beneficiados em determinadas alturas e são prejudicados noutras. Portanto, acho que estas equipas grandes não se podem agarrar só aos árbitros, só às falhas que os árbitros têm, se bem que muitas vezes influenciam o resultado. Mas, era mais ou menos isto que eu queria dizer sobre isto, serem mais coerentes, ou para marcar como marcar, é falta para expulsão, é falta para expulsão, expulsa, aquelas entradas a matar que não dão lesões mais graves por milagre, é expulsão, e serem e darem mais credibilidade àquilo que foi imposto no futebol. Foi esta situação do VAR. O VAR ajuda realmente bastante. As bolas que estão dentro ou não da baliza, situações de fora de jogo, ao centímetro, ao milímetro. Exato. Isso, acho que relativamente a isso, aproveito também para dizer o seguinte: devia haver uma margem para o fora de jogo, neste caso, que seria a medida das linhas do campo, que são para aí 12 centímetros. E a partir daí, assim sim, não íamos buscar por 1 centímetro. Anular um golo por 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Um gajo está com o nariz maior e é fora de jogo. E acho que essa margem podia resultar para não darmos por 1 centímetro, por 1 milímetro, marcar faltas ou evitar golos. Outra situação também que tem acontecido relativamente à arbitragem. O jogador está fora de jogo, deixam seguir a jogada e depois marcam um golo e já não é golo. Isso na altura certa, eu percebo que muitas vezes pode não haver fora de jogo, pode haver a dúvida do fora de jogo e deixam seguir e depois é que vão ao exame e ver se realmente está fora de jogo. Também percebo isso. Mas às vezes custa um gajo marcar um gol e festejar e depois não ser. Exatamente. O teu tempo não era assim, agora é assim, agora festejam os golos e depois acaba. Mas Quanto é só dizer que o árbitro é o João Pinheiro, o VAR, conforme falava aqui também, e não menos importante, porque muitas das vezes são eles precisamente que às vezes decidem ou não decidem também os jogos, é o Tiago Martins. Pois. Agora, a questão da linha do fora de jogo, eu já defendo essa tese há bastante tempo, que devia de haver uma margem precisamente para não haver interferência na jogada de parte do VAR, porque para poder fazer também jus à lei do futebol em que diz que para dar benefício a quem ataca. Exatamente. Porque no fundo essa regra foi riscada. Eu disse esta margem, mas vai acabar sempre porque eu falei de 12 centímetros, acho que é a medida das linhas.
Mas depois, a partir do 12 ao 13, depois do 14, afinal, vai acontecer sempre esse problema dos centímetros, de poucos centímetros para decidir uma jogada. Porque aí já deixávamos que o bandeirinha, o juiz de linha, decidisse se marcou fora de jogo e se realmente a margem de erro fosse 12, 13 centímetros, era válido o fora de jogo porque ele viu o fora de jogo no momento. Mas agora, anular golos por 2, 3, 4 centímetros não foi anulado na altura da jogada em si e depois há uma interferência do VAR, acho que tira uma certa beleza ao futebol, que é como tu dizes, o jogador festeja, faz uma festa e depois chora. Ou então, ao contrário, o árbitro marca o fora de jogo e depois estão ali à espera e depois vão validar o golo e vem a festa muito depois da bola ter entrado na baliza. O que tira uma certa beleza e acho que não tem grande lógica, mas sou a favor do VAR. Sou a favor do VAR porque há situações que se passa dentro do campo que muitas das vezes o próprio juiz não consegue visionar tudo e eles têm essa facilidade. Outra situação. Há uma equipa que está a atacar e quando a bola chega perto da área, há uma falta e há um contra-ataque. Nesse contra-ataque há golo. Quer dizer, esse golo depois vai ser anulado por causa de uma falta. Isso é terrível. Isso é uma perda de tempo, é uma perda de é um esforço. Completamente. E muitas das vezes, eu penso, e quando acontece uma situação dessas, e muitas das vezes eu penso que o próprio árbitro viu a falta, mas deixou a jogada correr com o intuito de ver no que é que vai dar. Se der golo, vão analisar aquela falta. Quando ele pode, se ele achar que é falta no momento, interrompe ali e acabou. Exatamente. Mas também já tem acontecido. E aconteceu algumas vezes, ainda nos últimos jogos, de haver faltas desse género no meio-campo, inclusive num do jogo do Sport Lisboa e Benfica, em que o árbitro não marca falta, deixou o lance rolar, deu o golo e o VAR não interferiu. Mas já interferiu noutras situações. E lá está, as incoerências que existem no futebol, Depende das decisões. Os árbitros não são todos iguais, não têm a mesma percepção das coisas. E depois, nós analisarmos em casa, vamos detectar essa falta e dizemos aquilo é uma falta clara, só o árbitro é que não viu. Mas o árbitro não viu, ou vamos deixar o benefício se viu ou não. E não quis marcar na altura à espera do apoio do VAR. Mas o VAR tem todas as ferramentas que nós não temos em casa para detectar aquela falta e eles depois fecham os olhos e deixam passar claramente. Não? E isso viu-se que já houve clubes que foi beneficiado nessas situações, é como as grandes penalidades. Vemos grandes penalidades que não existem, o árbitro marca e o VAR não apoia. E vemos situações de árbitros, de penaltis, que existem, o árbitro não marca e o VAR não apoia. Exatamente. E resumindo, vai sempre injustiças. Isso faz-me um pouco de confusão o porquê se o VAR tem essas ferramentas todas e lhes dá a possibilidade de interferir, acho que havia de haver mais isenção e serem corretos a 100%, porque muitas das vezes quem está em casa vê que é uma falha ali clara do VAR. Eu cheguei a pensar muitas vezes, não quero ser má língua, que o VAR foi criado para livrar o árbitro. Porque o árbitro já cometia esses erros antecipadamente, antes do VAR existir, e agora veio-se livar o árbitro e veio-se culpar o VAR. O VAR, a maioria das pessoas nem sabe quem é que está no VAR ou deixa de estar. Criticam decisões que o árbitro vai ver ao VAR e ele decide se é falta. Claro. Aliás, é ele o último decisor. Sim. Agora, tens coisas completamente bizarras, quer dizer, tens coisas, e já viste, não só, mas também no nosso futebol, que é o que interessa, no nosso futebol nacional. Já houve situações em que o próprio VAR chama ao árbitro para lhe chamar a atenção de uma falta que existiu
que deu um contra-ataque que deu golo, mas a falta existiu e tem que ser anulada, e uma grande penalidade às vezes também, e o árbitro chega lá, aparente tanta evidência que efetivamente é verdade, também acaba por não aceitar a sugestão que lhe dá o VAR. E precisamente por causa disso, ou seja, o VAR foi criado para dar ajuda ao árbitro dentro, mas muitas das vezes e há árbitros, e eu sei bem daquilo que digo e daquilo que falo, há árbitros que pela sua prepotência, pela sua capacidade de que são mais que os outros, nem sequer ligam absolutamente nada àquilo que lhes dizem ou deixam de dizer. E isso também é mau. É verdade, é verdade. E vê-se em alguns jogos até a própria incoerência do mesmo árbitro em lances quase iguais ou similares, e eles tomam decisões diferentes. E pronto, e acabam por levar não sei se por uma questão de ego ou qualquer que são chamados, e há muitos que se calhar são chamados e não vão, porque a gente está aqui a criticar o VAR na eventualidade deles não intervirem em determinados lances, e se calhar até eles intervenham, porque a gente não ouve o diálogo entre eles, e se calhar o árbitro é que tem a iniciativa de deixar rolar e não... Faz ouvidos do marcador e nem sequer lá vai. Exatamente. É isso, sim senhor. Pronto, estamos assim, então vamos aguardar e vamos ver o que é que dá este fim de semana, com estes 3 jogos importantes, Porto-Benfica, Braga-Sporting e Guimarães-Santa Clara. Se quiserem até por ordem, Vitória de Guimarães-Santa Clara sábado às 20h30, depois no domingo Porto-Benfica às 20h30 e Braga-Sporting segunda-feira às 20h45. Cá estaremos depois destes 3 jogos para comentar e para ver como é que isto ficou, e depois também para dizer se efetivamente este foi ou não foi, conforme diz o presidente do Futebol Clube do Porto, o tal jogo da época. Eu acredito que se houver uma vitória do Futebol Clube do Porto e o Sporting de Braga perder margem para o Futebol Clube do Porto, acaba por ser um pouco o jogo da época para o Futebol Clube do Porto, que vai salvar um pouco, ou dar a oportunidade de salvar um pouco a época em relação ao terceiro lugar. E ganhar sempre ao Benfica é sempre um clássico e é sempre apetitoso. Vamos aguardar. Eu já me contento com coisas maiores, porque de facto ganhar ao Benfica é normal, ou tem sido normal. Estar à espera precisamente deste jogo para classificar o jogo da época só por ganhar ao Benfica, para mim é pouco e é redutor, porque acho que a época que o Futebol Clube do Porto está a fazer, que é francamente má, muito abaixo muito má, e não só a nível da equipa A, mas também a nível da equipa B também, que está em fase de descida, e há coisas que eu não percebo. Mas cá estaremos para ir falando ao longo dos dias, precisamente desta e de outras situações. Muito obrigado a todos e até à próxima edição.